Boa noite a todos. Continuando aqui a parte de sequências, a gente vai falar um pouco de intervalos encaixados e aqui nós temos o teorema dos intervalos encaixados. Eu tenho aqui, seja IN intervalos, né, da forma ANBN, onde n pertence aos números naturais, uma família de intervalos fechados e encaixados, isto é, o I1 está contido no I2, então o que nós temos, né? Eu tenho aqui a reta, eu vou pegar aqui, por exemplo, A1, B1, esse aqui é meu intervalo I1, ele contém o intervalo I2, deixa eu fazer aqui um pouco maior. Então, eu tenho aqui o meu A1, B1, ele contém o intervalo A2, B2, contém o intervalo A3, B3, e assim sucessivamente. Ele contém todos os intervalos aqui AN, BN, certo? O A1 contém, o I1 contém o intervalo I2, o I2 vai contendo todos os outros. Isso aqui de uma forma infinita, certo? Aqui eu vou continuando, vou fazendo mais intervalos do que dentro. Eu posso fazer isso de forma infinita. Então existe pelo menos um número pertencente a todos os intervalos IN. Ou seja, eu vou ter exatamente um termo C aqui, que na hora que eu vou pegando todos os intervalos de forma infinita e faço a intersecção só vai ser o ponto C. Pelo menos, né? Vai existir pelo menos. Agora, quando que vai ser único, né? Se além das hipóteses feitas, o comprimento, de acordo com o que eu vou pegando, o meu intervalo I1 é desse tamanho, o meu intervalo I2 é desse tamanho, o meu I3, o que está acontecendo? Eles estão reduzindo de tamanho. Na hora que eu vou pegando aqui os intervalos, a distância vai o quê? Se aproximando de zero. Quando o comprimento dos intervalos tende a zero, então esse número C ele é único, certo? Ele vai ser um único valor que está na intersecção desses intervalos, certo? Então, essa demonstração desse teorema, ela não é complicada, ela é construtiva, né? E eu tenho algumas observações. Por exemplo, o meu A1, eu sei que ele é menor ou igual que a n, por exemplo, para todo n maior do que 1, onde a n eu consigo perceber que é sempre menor ou igual que quem? Que Bn. Bn está sempre na frente de an. E o Bn é sempre menor ou igual que quem? B1. O meu B1 está sempre lá no canto, então B2, B3, Bn, para qualquer índice n maior ou igual que 1, eu tenho sempre Bn nessa situação. Então, quando eu olho aqui, eu sei que a minha sequência AN já é limitada inferiormente por A1, e quando eu pego a N e olho para o B1, eu sei que a minha sequência AN é limitada superiormente também por B1. E da mesma forma BN. BN automaticamente ela é limitada por B1, e quando eu olho aqui eu vejo que ela é limitada inferiormente por A1. Então, tanto a sequência AN quanto BN são sequências limitadas e além disso são sequências monótonas, porque o meu A1 é menor que A2, que é menor que A3, menor ou igual, menor ou igual. Então aqui eu tenho uma sequência não decrescente e aqui nas sequências B eu tenho uma sequência não crescente. Então são sequências monótonas limitadas, logo elas são convergentes. E aí o que eu tenho que fazer é mostrar que elas convergem para o ponto C quando a distância entre as duas vai tendendo a zero,
certo? Então isso é algo que está no livro, é bem simples, está lá feito em uma linha. Basta eu usar a hipótese que a distância de Bn até a n tende a zero. Claro, né? Como eu sei que a n e Bn são sequências limitadas, eu sei que a n é menor ou igual que a. Esse a, que é o limite da sequência n, é menor ou igual que b, que é menor ou igual que a sequência Bn, certo? Então, eu tenho a sequência AN e BN. Quando eu faço essa distância, eu tenho aqui a distância BN menos AN, eu estou comprimindo a distância de B até A, certo? Se eu tenho que BN menos AN tende a zero, esse B menos A, ele também vai se aproximando de zero, certo? Ou seja, o que a gente conclui quando n vai para infinito, quando b menos a tende a zero, quer dizer que b é exatamente igual a a, e eu chamo isso de ponto C. Então a gente demonstra esse resultado, tá? Pontos aderentes, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, e o teorema de Bolzano-Weierstrass, eu falo que L é um valor de aderência ou ponto de aderência de uma dada sequência, a n, se a n possui uma subsequência convergindo para esse ponto. Então, se eu pego a sequência an menos 1 elevado a n, ela é uma sequência de que forma? Ela é menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, e assim vai. Se eu pego as subsequências dos termos ímpares, a 2n menos 1, ela é a sequência constante menos 1, que converge para menos 1. Então, esse menos 1 é L, e se eu pego a sequência A2n, que é a sequência constante 1, ela converge para 1, que eu chamo de L. Então, essa sequência N, ela tem duas subsequências, uma que converge para menos 1 e outra que converge para 1. Então, ela é uma subsequência que tem dois pontos aderentes, certo? Chamados de pontos aderentes. E o teorema de Bolzano-Weierstrass diz o seguinte, que toda sequência limitada possui uma subsequência convergente, certo? Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. A demonstração também, ela está bem feita no livro. Ela usa o fato que se a sequência é limitada, A1, A2, AN, ela é limitada, então ela está toda dentro de um intervalo I. Certo? Ela está toda dentro de um intervalo I. Então, o que acontece? Eu pego esse I e faço o meu I1 como sendo I dividido por 2. Eu divido esse intervalo ao meio. Então, como ela é uma sequência limitada, todos os termos estão aqui dentro, então eu vou olhar para a sequência e ver em algum desses intervalos aqui, ou esse, vai ter uma quantidade infinita de termos da sequência. Vamos pensar que é esse aqui. Então eu chamo esse aqui de meu I1. E eu divido o I1 ao meio, novamente. Chamo de I2, que seria I1 dividido por 2, que é a mesma coisa que I dividido por 2 ao quadrado, certo? E aí eu olho para esse corte e vejo aonde que tem uma quantidade infinita de sequências. Será que é aqui ou será que é aqui? Vamos pensar que é desse lado. Eu chamo então esse intervalo de I2, divido ao meio novamente, faço o mesmo processo, chamo de I3. O pedacinho que tem uma quantidade infinita de sequência, que vai ser I, o comprimento dele, 2 ao cubo. Então, o que a gente observa? Que IN é I dividido por 2 elevado a N. Quando N vai para infinito,
esse comprimento do IN tende a zero. E são intervalos encaixados, certo? Eu tenho esse meu intervalo I1. Esse aqui é meu I1. Ele contém automaticamente o I2. Ele contém o I3 e assim sucessivamente. Então, pelo teorema dos intervalos encaixados, vai existir um elemento C em todos esses intervalos, de tal forma que ele vai estar na intersecção de todos os intervalos. Então, aí a gente mostra que esse C é limite de alguma subsequência. Como que eu considero essa subsequência? Eu pego um elemento dessa sequência que está em I1. O meu AN1, ele está em I1. Depois eu pego o meu AN2, um elemento que eu escolhi ao acaso aqui no meu intervalo I2. No meu AN3, no I3 e assim sucessivamente. E a gente consegue mostrar, está feito no livro, que essa subsequência converge exatamente para esse valor C, provando o teorema de Bosano-Weierstrass. Critério de convergência de Cauchy. Nós temos aqui o teorema de Cauchy, que diz que uma condição necessária e suficiente para uma sequência n seja convergente é que, dado qualquer epsilon maior que zero, existe um n tal que a partir de n e m maior do que n grande, essa distância seja menor do que epsilon, certo? Então, esse teorema aqui, ele é uma condição necessária e suficiente. Se isso aqui é válido, então automaticamente a n é uma sequência convergente. E se a sequência ela é convergente, então ela automaticamente satisfaz as condições de Cauchy, certo? A demonstração disso aqui, a ida, ela é bem simples, porque se a n converge, vai existir, dado epsilon, né? Dado epsilon maior que zero, vai existir um n tal que a partir de n maior do que n grande e m maior do que n grande, módulo de an menos epsilon é menor do que epsilon sobre 2 e módulo de am menos l é menor do que epsilon sobre 2. Então, módulo de an menos am é igual a módulo de an menos l mais l menos am, menor ou igual desigualdade triangular, aqui e aqui, vai ficar módulo de an menos l mais módulo de am menos l. Isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, e isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, que me dá epsilon, e a gente demonstra a ida. A volta, ela é um pouco mais complicada, está feita lá no livro certinho, usa o teorema de Bosano-Weierstrass para condições, mostrando inicialmente que essa sequência ela é uma sequência limitada, né? Se ela satisfaz isso, então ela é uma sequência limitada, automaticamente vai existir uma subsequência que converge para um certo valor L. E a partir disso mostra que a própria sequência AN também converge para esse valor L, certo? E aqui nós temos uma definição de sequência de Cauchy, fala que a sequência ela é de Cauchy se ela satisfaz aquela condição, dado epsilon, existe um dado um epsilon maior que zero, existe um n tal que para n e m maior do que esses n grande, módulo de an menos am é menor do que epsilon, an menos am, certo? Não confundir com a questão de convergência. Não tem esse m, né? Para n maior do que n grande, módulo de an menos l, que é o limite da sequência, é menor do que epsilon. Aqui é uma definição de sequência de Cauchy, certo? Algo muito utilizado na análise. E é isso aí, galera.